E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho profundo. Mergulho profundo em um assunto que tá dando o que falar, hein? É isso aí. Hoje a gente vai desvendar esses eventos climáticos extremos que estão acontecendo no Brasil. A gente se baseou num relatório super completo do portal EcoDebate. Aliás, falando em completo. Pelo que eu vi, os dados são bem alarmantes, né? Alarmantes é pouco, viu? Preparem-se. Pois é, a gente vê nos noticiários, né? Enchentes, secas, tempestades. Parece que a coisa tá ficando séria mesmo. Tá ficando. E a ideia aqui é ir além das manchetes, né? Entender a fundo o que tá rolando. E além do básico, né? Porque quem acompanha a gente já sabe que o clima anda meio bagunçado, mas... Exatamente. E o relatório do EcoDebate faz justamente isso, coloca os pingos nos is. Com dados do painel brasileiro de mudanças climáticas, né? Isso aí. Mostrando como a frequência e a intensidade desses eventos extremos aumentaram no Brasil. Tipo assim, a gente sempre teve épocas de chuva forte no Sudeste, né? E períodos de seca no Nordeste também. Mas a coisa parece que está intensificando, indo além dos ciclos naturais. O relatório confirma isso. Confirma, e de forma bem preocupante. O relatório destaca, por exemplo, o aumento das chuvas torrenciais no Sudeste. Que estão causando enchentes e deslizamentos de terra cada vez mais frequentes. Exatamente. E o Nordeste, por sua vez, enfrenta secas que se prolongam por anos. Prejudicando a agricultura e a vida de comunidades inteiras. E eu vi no relatório que os cientistas já alertavam sobre isso há décadas. Me deixou pensando, porque será que a gente não agiu antes? É a pergunta de $1 milhão, né? É. E o relatório do EcoDebate também levanta essa questão. A verdade é que as mudanças climáticas são um problema complexo. As causas e as consequências se entrelaçam. Totalmente. Mas o relatório é bem claro ao apontar o dedo para 2 grandes vilões. O aquecimento global. E o desmatamento, né? Principalmente na Amazônia. Faz sentido. A gente sabe que a Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático do planeta. E o desmatamento desenfreado que rola por lá. Com certeza contribui para esse cenário de caos climático. O desmatamento não só libera gases de efeito estufa na atmosfera, como também impacta os padrões de chuva e temperatura em todo o país. Exato, é como mexer numa engrenagem complexa. As consequências se espalham para tudo quanto é lado. E quais são as consequências mais graves que o relatório destaca? Além do óbvio, né? Que é o risco à vida das pessoas durante esses eventos extremos. Bom, o relatório mostra que as consequências vão muito além das perdas humanas, que já são trágicas por si só. Estamos falando de perdas materiais gigantescas, casas e plantações destruídas, cidades inteiras precisando ser reconstruídas. E tem também o impacto na economia, né? Com a agricultura sofrendo prejuízos bilionários por causa das secas, por exemplo. Realmente o impacto é enorme. Mas me chamou a atenção no relatório como essa crise climática acaba aprofundando as desigualdades sociais, né? Que a gente já enfrenta no Brasil. Sem dúvida. O relatório é categórico ao afirmar que os mais vulneráveis são sempre os mais atingidos por esses eventos extremos. Faz sentido. As pessoas que vivem em áreas de risco, como em costas e áreas suscetíveis a enchente. Geralmente são as que têm menos recursos para se proteger, né? E para reconstruir suas vidas depois de um desastre. Parece que a gente está diante de um problema que exige solução em 2 frentes. Combater as causas das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, proteger os mais vulneráveis dos seus impactos. Com certeza. E o relatório do EcoDebate explora justamente essas 2 frentes, apresentando dados e propondo soluções, né? Isso aí. Mas isso a gente discute na próxima parte do nosso mergulho. Combinado. Voltamos já para explorar as soluções que o relatório apresenta. Não saiam daí. E voltamos para o nosso mergulho profundo nos eventos climáticos extremos no Brasil. Na primeira parte, a gente viu como a situação é crítica, com o aumento da frequência e da intensidade desses eventos. E como essa crise climática agrava as desigualdades sociais no país. É verdade. Mas como você mencionou, o relatório do EcoDebate não se limita a apresentar o problema. Ainda bem, né? Porque o cenário que pintamos até agora não é dos mais animadores. Ele também explora algumas soluções. E é isso que a gente vai desvendar agora. É isso aí. Quais são as saídas? O relatório não nos deixa à deriva no mar de problemas, né? Não. Ele joga algumas boias de salvação, digamos assim. E uma delas é o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. O plano que foi lançado em 2016, né? Mas, pelo que vi no relatório, ele ainda está patinando na implementação. O relatório critica bastante a lentidão e a falta de investimento nesse plano. Mas, afinal, o que ele propõe? A ideia do plano é boa, na teoria. Ele visa preparar o Brasil para os impactos das mudanças climáticas com ações em diversas áreas, tipo recursos hídricos, agricultura, saúde, infraestrutura. Parece bem completo. Mas na prática a gente vê pouco avanço. Parece que falta vontade política para colocar o plano em ação.
parece que sim. Mas o relatório também aponta outras soluções, além das ações governamentais, né? Quais? Uma delas é a educação ambiental. Ah, faz sentido. O relatório destaca a importância da educação ambiental como ferramenta fundamental para a mudança. Sem conscientização da população sobre a gravidade do problema, fica difícil mobilizar a sociedade para buscar soluções. Mas como fazer para que a educação ambiental chegue a todas as camadas da população, principalmente as mais vulneráveis? Boa pergunta. O relatório sugere investir em programas de educação ambiental que sejam acessíveis a todos, que levem em consideração a realidade de cada comunidade. Que usem linguagens e métodos adequados para cada público. Sair do lugar comum, né? Ir além das cartilhas e palestras tradicionais. Exato. E o que mais o relatório destaca como solução para essa crise climática? Investir em infraestrutura verde, reflorestamento e energias renováveis. Opa, essa parte me interessa. A gente ouve falar muito sobre energias renováveis, mas confesso que ainda tenho dúvidas sobre o potencial real dessas fontes de energia no Brasil. O relatório explora essa questão. Explora sim. O relatório destaca o enorme potencial do Brasil para a geração de energia solar, eólica, biomassa. O problema é que ainda esbarramos em alguns obstáculos. Falta de investimento, burocracia, resistência de alguns setores da sociedade. Parece que a gente ainda precisa superar algumas barreiras para que as energias renováveis de fato decolem no Brasil, né? Mas e a questão do reflorestamento? O relatório traz exemplos de projetos bem-sucedidos nessa área. Traz sim. O relatório menciona diversas iniciativas de reflorestamento que estão dando resultados positivos, tanto na recuperação de áreas degradadas quanto na geração de renda para comunidades locais. Inclusive, ele cita um projeto no sul da Bahia. Legal. Que além de recuperar áreas de Mata Atlântica, está ajudando a proteger nascentes de água e a combater a erosão do solo. Saber que existem projetos como esse em andamento me dá um pouco de esperança. Mas, no fim das contas, o que cada um de nós pode fazer para contribuir para um futuro mais sustentável? O relatório dá alguma dica nesse sentido. Claro, ele reforça a importância de adotarmos práticas mais sustentáveis no nosso dia a dia. Reduzir o consumo de plástico, economizar água e energia, usar transporte público ou bicicleta, consumir produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente. Pequenas ações, né? Pequenas ações que, quando multiplicadas por milhões de pessoas, podem fazer uma grande diferença. É verdade. Às vezes a gente se sente impotente diante de um problema tão grande, mas é importante lembrar que cada um de nós pode fazer a sua parte. Exatamente. E o relatório também nos convida a irmos além das ações individuais, a nos engajarmos politicamente, a cobrarmos ações mais efetivas dos nossos líderes, a apoiarmos organizações que estão trabalhando para combater as mudanças climáticas. Ou seja, a gente precisa agir em diversas frentes, né? Mudar os nossos hábitos, pressionar os governantes, apoiar iniciativas que promovam a sustentabilidade. Perfeito. É uma luta que exige ação em múltiplas esferas, mas que no final das contas vale a pena. Afinal, estamos lutando pelo futuro do nosso planeta. Que já somos nós de volta para a última parte do nosso mergulho, hein? Mergulho profundo nos eventos climáticos extremos no Brasil. A gente viu como a situação é preocupante, né? Mas também descobrimos algumas soluções, pelo menos. Sim, o relatório do Ecodebate, apesar de mostrar o tamanho do desafio, também acende uma luz no fim do túnel. Uma coisa que me chamou a atenção foi o papel da comunicação na luta contra as mudanças climáticas. Comunicação é fundamental, sem dúvida. Eles defendem que informar as pessoas sobre a gravidade do problema e as possíveis soluções. É o primeiro passo para mobilizar a sociedade, com certeza. Que é, quando a gente entende a complexidade do problema, né? Aí a gente se sente mais propenso a agir. Sem dúvida. Aí a gente muda nossos hábitos, cobra ações dos governantes. E o relatório cita algum exemplo de como a comunicação tem sido usada de forma efetiva nessa área. Cita, sim, diversas campanhas educativas e informativas que têm conseguido sensibilizar a população. Campanha sobre a importância de preservar o meio ambiente, né? Isso, e de adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia. Eles também destacam o papel das redes sociais. As redes sociais, o alcance delas é incrível, né? Mas às vezes eu me pergunto se a informação sozinha é suficiente para gerar mudanças reais. A informação é o primeiro passo, mas não é suficiente, concordo. A gente precisa ir além, né? Transformar a informação em ação. E como a gente faz isso? Como a gente se mobiliza de forma mais efetiva? O relatório sugere várias formas de participação. Engajar-se em ONGs que trabalham com questões ambientais, participar de manifestações, abaixo-assinados, pressionar os políticos por meio de e-mails e redes sociais. E usar as ferramentas que a gente tem, né? E também conversar com amigos e familiares sobre o assunto, espalhar conscientização. Isso é importante. Às vezes a gente só fala disso entre nós, né? Que já estamos. A gente precisa se tornar multiplicadores da mensagem. Levar o debate para todos os espaços. É isso aí.
Acho que essa é a mensagem principal que tiramos desse mergulho, né? Apesar dos desafios, não podemos perder a esperança. Exatamente. Existem soluções, existem pessoas engajadas na luta por um planeta mais saudável, e cada um de nós pode fazer a sua parte. É isso aí. A crise climática é um desafio complexo, mas não é impossível de ser superado. A gente precisa ter informação, mobilização e ação coletiva. Aí sim a gente constrói um futuro mais justo e sustentável para todos. E para quem quiser se aprofundar no assunto, o link para o relatório completo do Ecodebate está na descrição do episódio. Vale a pena a leitura, viu? É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço. Até mais.